Um dos programas mais famosos da atualidade no Brasil é o reality show Big Brother, que consiste em um confinamento de pessoas que disputam um prêmio em dinheiro. Desde provas até atos mais íntimos são expostos ao público através de diversas câmeras espalhadas pela mansão que os participantes ficam, tendo o mínimo de privacidade possível. Mesmo sendo um programa bem conhecido, poucos sabem a sua verdadeira origem. Uma obra literária culta de 1949, com críticas e reflexões que funcionam até hoje. Escrito pelo renomado autor George Orwell, o livro 1984 serviu como inspiração para o reality show. E hoje, como seu bom anfitrião, irei lhes contar um pouco sobre a falta de liberdade que o Grande Irmão impôs sobre a sociedade e, além disso, relacionar uma obra antiga com acontecimentos atuais. Sejam bem-vindos a 1984, onde a guerra é paz, a liberdade é escravidão e a ignorância é a força. Imagine um mundo distópico, onde o governo controla não só as mídias, mas também corta todo tipo de liberdade que existe na humanidade. É exatamente o que acontece em 1984, onde a população é controlada pelo partido INSOC, que possui a figura do Grande Irmão, cujo poder ninguém é capaz de escapar. O governo é baseado em 4 ministérios. O Ministério da Verdade, responsável por escrever as notícias e até mesmo a história. O Ministério da Paz, responsável pelo armamento e guerras. O Ministério da Fortuna, responsável pela economia. E por fim, o Ministério do Amor, responsável pela espionagem e controle da população. Seguimos na visão de Winston Smith, um cidadão que cumpre o seu papel. Seu trabalho é reescrever a história, a fim de apagar fatos que opunham os ideais do governo. Toda a verdade era editada e as que não podiam ser alteradas eram destruídas. Tudo era manipulado para vender o governo sólido e bondoso, já que era completamente o oposto. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Na realidade, ele era baseado em violência, com torturas e ameaças a fim de manter aqueles que questionassem em silêncio. Para continuar o controle, havia inúmeras câmeras espalhadas pela cidade, e para evitar rebeldes ou erros, cartazes mostravam a figura do Grande Irmão com a frase: "O Grande Irmão está de olho em você". Mas o que isso tem a ver com o Big Brother? Bem, além do nome ser abertamente inspirado na obra, algumas características são interessantes de se relacionar, como as câmeras espalhadas por todos os lugares, sem deixar que em algum momento as pessoas tenham sua privacidade. Lá dentro, os participantes ficam isentos de notícias, internet e tecnologia para se comunicar com o mundo de fora. Quase como um regime totalitário que inibe a expansão mental. São porcos num criadouro. Assim como as pessoas de 1984 que, por falta de conhecimento ou apenas por medo de retaliação, durante o reality a maioria dos brothers mudam seus hábitos e até mesmo suas crenças para agradar o Grande Irmão, que nesse caso é você. Você e os demais espectadores são aqueles que julgam, cancelam e eliminam os que não respeitarem os padrões impostos. Vocês são o Grande Irmão, e é daí que vem Big Brother. Não é só apenas uma teoria nem suposição. O próprio criador do programa, John DeMol, revelou essa curiosidade há muito tempo. Contudo, 1984 é uma obra tão genial que pode ser relacionada a mais coisas, principalmente no nosso cotidiano. A trama segue demonstrando como é a vida de Winston. Utilizar mercados comuns, ficar sozinho nas ruas ou até mesmo caminhar por bairros da elite era completamente proibido. Em seu trabalho, ele recebia as informações verídicas e as reescrevia da forma que o governo pedia. E isso causava um certo incômodo no mesmo, já que ele tinha o conhecimento, mas era obrigado a não divulgá-lo. Isso nos remete às fake news que se expandiram nos últimos tempos. Mesmo elas sendo, na maioria das vezes, absurdas, muitas pessoas acreditam e são movidas por elas, o que pode acarretar em brigas, destruição de carreiras e até mesmo morte. E por mais que seja uma prática ilegal, alguns governos infelizmente vêm incentivando e espalhando isso, condenando aqueles que buscam acabar com a desinformação alheia. O que retorna à trama é nos apresentado o termo crime-ideia, que era dirigido para aqueles que questionavam e contrariavam as informações forjadas pelo partido. O que fosse pego cometendo essa prática seria eliminado, tendo a sua vida cancelada pela polícia do pensamento. Além disso, o idioma também era alterado no conceito novilíngua,
com a intenção de garantir que certas palavras como questionamento não existissem mais. O foco disso seria eliminar conceitos que pudessem gerar rebelião. Assim, a geração que fosse criada nesse sistema não poderia criar revoluções, já que essas não existiam tanto historicamente quanto gramaticalmente. Mesmo assim, ainda existiam aqueles que buscavam sair do controle do grande irmão. E é aí que conhecemos Julia, a amada de Winston, e é a que faz com que o mesmo se rebele. Juntos, buscaram combater o partido, se esforçaram, deram seu sangue, mas infelizmente foram presos, torturados até denunciarem um ao outro. Em uma das cenas mais bizarras, a tortura que o Winston sofre é detalhada. E por fim, os dois são reeducados no sistema e introduzidos novamente na sociedade. Lembra-se de escrever no seu diário: liberdade é a liberdade de escrever que 2 e 2 são 4? Lembro. O'Brien mostrou a mão esquerda de dorso para Winston, com o polegar oculto e mostrando 4 dedos. Quantos dedos tem aqui, Winston? 4. E se o partido disser que não são 4, mas 5? Quantos? 4. A palavra acabou numa exclamação de dor. O ponteiro do mostrador foi até 55. O suor brotou em todo o corpo de Winston. O ar rasgava-lhe os pulmões e saía de novo em profundos gemidos, que nem mesmo trincando os dentes ele conseguia calar. Quantos dedos, Winston? 4. O ponteiro subiu a 60. Quantos dedos, Winston? 4. Não posso dizer outra coisa. 4. O ponteiro deve ter se adiantado mais, porém ele não olhou. O rosto largo e severo e os 4 dedos tomavam-lhe toda a visão. Os dedos estavam na sua frente como colunas enormes e pareciam vibrar, mas não havia dúvida de que eram 4. Quantos dedos, Winston? 4! Pare! Como pode continuar? 4! Quantos dedos, Winston? 5! Não, Winston. Assim não adianta. Estás mentindo. Ainda acha que são 4. 1984 é um livro pesado e crítico. O autor, por mais que seguisse a ideologia de Karl Marx, foi contra Stalin e escreveu a obra não só criticando a distorção do sistema comunista, mas todos os tipos de partidos totalitários que controlavam e manipulavam a população. Bem, mesmo não tendo um grande irmão nos observando, já temos algumas coisas que podem nos assustar, como o fato de aparelhos eletrônicos que possuem câmeras serem facilmente acessados por hackers, ou por aplicativos que armazenam nossas informações, colocando esse ato em pequenos parágrafos o termo enorme de uso, que na maioria das vezes é pulado por preguiça de ler. Em 2019, Mark Zuckerberg, o dono da empresa Meta, foi acusado de utilizar os dados de usuários para benefício próprio, a fim de auxiliar empresas aliadas e controlar as concorrentes. Publicamos fotos, vídeos, expomos nossas vidas, famílias, ideais nas redes sociais de forma irresponsável. Nos relacionamos com pessoas sem um mínimo de conhecimento sobre ela. Não pesquisamos a veracidade de notícias e acontecimentos. Somos manipulados como massas de manobra por políticos com discursos impensáveis. Infelizmente, vivemos em uma ditadura virtual e social, onde a liberdade é apenas uma ilusão vendida a custo alto. Não estamos muito longe de vivermos a realidade de 1984. Vivemos o nosso próprio Big Brother, criado pela nossa própria responsabilidade. Espero que tenham gostado do vídeo. Como sempre, o intuito não é ofender alguém, e sim espalhar o conhecimento. Recomendo que leiam esse livro, pois existem muito mais coisas a serem exploradas e abordadas. Se quiserem deixar um like ou se inscreverem, serão sempre bem-vindos. Até o próximo vídeo e se cuidem, pois nunca se sabe quando o grande irmão estará te observando. Tchau, te vejo no inferno.